Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Deus disse a Moisés, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. Estou a ler na King James atualizada. A revelação de Deus ao longo da Bíblia é progressiva. E Deus diz a Moisés que não se tinha revelado a Abraão da forma como se estava a revelar agora a Moisés. Havia um aprofundamento no conhecimento de Deus com Moisés. Estava a revelar o seu nome. Ao longo da Bíblia existem muitos títulos atribuídos a Deus, mas há um só nome. Então Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Moisés conheceu-o como Yahweh e conheceu o seu nome. Fiz um vídeo sobre o Salmo 18, onde deixei ficar nos textos todos os títulos dados a Deus. El, Elion, Eloa, Elohim e também o tetragrama divino. Se tiverem interesse, podem ver esse vídeo onde o texto preserva todos esses títulos. E assim, ao longo do Antigo Testamento, Deus vai se revelando com diversos dos seus atributos. Paulo diz em Gálatas o seguinte: afirmo, porém, que todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até ao tempo determinado pelo seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava nos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama, Abba Pai. Paulo está aqui a fazer uma comparação entre o tempo da antiga aliança, da primeira aliança, com a nova aliança. E ele diz que antes o povo estava debaixo de tutores e curadores. É a figura de uma criança em que o pai põe alguém a tomar conta dessa criança até um tempo determinado. Mas diz que depois chegou uma plenitude do tempo em que isso deixou de acontecer. Gálatas 4:6 diz: porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações e Ele clama, Abba Pai. Então houve uma mudança neste tempo dos curadores, dos tutores que estavam sobre o Filho, e o Filho passou a ter uma ligação com o Pai mais próxima. Filipenses 2 diz que Yeshua tinha a forma de Deus e Ele tomou uma forma de homem. O objetivo de Yeshua era trazer o homem de novo para junto do Pai. É verdade que Yeshua veio redimir e Yeshua veio expiar o pecado, mas o objetivo último da redenção era trazer de novo o homem para junto do Pai. O objetivo da expiação era eliminar o obstáculo do pecado que estava entre o homem e o Pai. O próprio Yeshua diz, João 14:6, eu sou o caminho para o Pai. Eu sou a verdade que revela o Pai. Eu sou a vida, que é a vida eterna, que me leva para junto do Pai. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se assume como o único caminho, única verdade, única vida, mas com o objetivo de nos levar ao Pai. O objetivo dele é sempre levar-nos ao Pai. Ele não é o Pai. Ele é o Filho de Deus que nos leva ao Pai. Quando o fariseu Nicodemos vai junto de Yeshua pela noite, em João 3, e falam do nascer de novo, o novo nascimento. Foi esse novo nascimento que permitiu aos homens tornarem-se filhos de Deus, porque o homem, no seu pecado, não pode ser filho de Deus. O homem redimido do pecado pode nascer de novo no seu espírito, porque verdadeiramente o nosso espírito é recriado pelo Espírito de Deus. É um mistério, mas é verdade. O nosso espírito é completamente recriado pelo Espírito, e esse novo nascimento que Yeshua falou com Nicodemos é algo tão real. Posso perceber isso de uma forma tão clara. O meu velho eu, como fala Paulo, fala o velho eu,
e o novo eu. O homem interior se renova completamente e é um novo espírito. Em João 1,12 diz que todos quantos o receberem, Deus lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos. Aqueles que diziam em João 8, que diziam que eram os filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, diziam eles. E Yeshua mostrou-lhes como é tão diferente o que o Pai quer. O Pai quer ser o Pai de cada homem. Pai verdadeiramente, não só Pai teoricamente. O objetivo de Yeshua sempre foi que aqueles que crescem nele se tornassem filhos do Pai. Se lermos o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, experimentem sublinhar sempre que aparece a palavra Pai e vão ficar surpreendidos quantas vezes ela aparece, muitas mesmo. E depois no capítulo 6 o Senhor ensina como devemos orar. Os discípulos sabiam que os outros rabis ensinavam os seus discípulos como orar e eles também queriam saber, porque eles sabiam que Yeshua ia orar durante a noite, estava com o Pai, e eles deviam ter curiosidade de saber como é que ele orava ao Pai e queriam saber como eles, como discípulos daquele novo rabi, o profeta de Deus que eles seguiam e que eles acreditavam que era o Messias, que eram de verdade o Messias, e queriam saber como orar. E Yeshua lhes disse: orai assim, Pai Nosso. E eu não sei como é que eles oravam. Provavelmente orariam Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Um judeu que se preza ora assim. Mas Yeshua disse-lhes: orai assim, Pai Nosso. Yeshua dizia sempre o Pai, constantemente. Vejam nos Evangelhos quantas vezes Yeshua diz o Pai. Ele sempre se referia ao Pai. Por que ele não dizia o Altíssimo, o Eterno, Hashem? Nosso Deus, nosso Senhor. Não, ele dizia sempre o Pai. Porque ele veio para nos chamar para o Pai. E ele fazia isso tentando passar uma mensagem. E eu também estou a tentar passar uma mensagem. Não é uma mensagem teórica que eu quero que coloquem na mente. Não é uma mensagem para aprender atos práticos. Agora vou passar a orar sempre Pai. Não é isso. É algo que vem de dentro. Aquele que tem o Espírito, a Ruá Divina, naturalmente deve sair de si, de dentro. Pai. Abba, Pai. Como eu li em Gálatas 4:6, que diz que o nosso Espírito, com o Espírito de Deus, eles são um, diz lá no outro versículo, e deve clamar Abba, Pai. E é bonito no grego. Geralmente eu gosto sempre muito do hebraico, mas fui ver como é que estava no grego, porque o hebraico, a palavra pai é ave. E eu achei, mas este Abba, que Abba é este? Porque vem realmente repetido Abba e pai. Supostamente Abba já quer dizer pai. Então Abba é aramaico. E até fui ver, e tem os dois Bs, como está nas nossas Bíblias. E o grego é bonito, diz Abba, Pai. É muito bonito. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações e Ele clama, não sussurra, Ele clama, Abba, Pai. Não sei se vocês têm noção da revolução que foi, a revolução espiritual que é isto. Todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança ensinava quem Deus era, referia aos atos extraordinários de Deus, atos miraculosos, todo aquele relacionamento entre Deus e o povo a desobedecer e Deus a reagir e a voltar a puxá-los com cordas de amor, como diz em Oséias. Mas Yeshua veio trazer a revelação do Pai. Somos chamados para perto do Pai. O Deus longe, em que o Filho estava debaixo dos tutores, mas longe do Pai. Não havia algo íntimo, era um Deus longe. Yeshua trouxe-nos de longe para perto do Pai. O Deus que nós chamávamos de Yahweh ou Yahu, o Deus Todo-Poderoso, passou a ser o Pai.
Estão a perceber? A solenidade, aquela distância, transformou-se em intimidade. Em João 4 há um relato de Yeshua falando com uma mulher. Muitos rabis diriam, vai aprender com o teu marido. Não perguntes, vai aprender com o teu marido. Mas Yeshua sentou-se com ela e conversou com ela e deu-lhe uma revelação maravilhosa. Ela questionou sobre o lugar onde deveria o povo adorar. Porque eles achavam que era Samaria e os judeus achavam que era em Jerusalém. E Yeshua explicou-lhe que Jerusalém está mais correto que Samaria, porque a salvação vem dos judeus, mas que o que ele vinha anunciar era algo superior a isso tudo. Jerusalém era maravilhoso, muitas promessas, muitas profecias, mas Deus queria algo ainda superior, algo mais perto, algo mais íntimo. E Yeshua disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E estava a dizer isto a uma samaritana, não era um judeu. O Pai procura em toda a terra. O Pai procura por todos os povos. Hoje, o Pai procura por todos os povos. Não é aquele que usa talite, não é aquele que usa determinada versão da Bíblia, não é aquele que faz determinadas práticas de doutrina, não é aquele que crê no arminianismo ou no calvinismo, ou nas igrejas da fé, ou aquele que crê na restauração. Deus procura por toda a terra, em todos os homens, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura aqueles que o adoram. E aqueles que o adoram como Pai. Ou seja, uma adoração próxima, íntima. Não precisa de ser em Jerusalém, não precisa de ser em Samaria. Por isso é que Yeshua diz no Sermão do Monte, entra no teu quarto e fecha o teu quarto. E o Pai vai ver, o Pai vai ver. E Ele te vai recompensar. Eu não estou a criticar nada, nenhuma forma de se dirigir a Deus. Cada um ora a Deus da forma como se sente no seu coração. Alguns dizem Pai Santo, outros dizem Senhor Nosso Deus, outros Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E cada um ora como acha que deve adorar. Mas Yeshua chamou-nos para perto do Pai. Seja qual for a forma que você ore, você pense que Deus quer que cada um de nós vá para mais perto, vá para um lugar de mais intimidade. O meu filho, quando era pequeno, agora já está um homem, mas ele não vinha ter com o pai, e nem antes nem agora, e lhe dizia Senhor Rui Alves, filho de Manuel Alves, neto de José Alves, tenho a comunicar-lhe isto. O meu filho saltava para o colo do pai, ou já não salta para o colo, mas chega ao pé dele e diz pai. E tem intimidade e conta-lhe aquilo que está no seu coração. E é isto que Deus quer, que nós sejamos capazes de saltar para o seu colo e de chegar perto dele, com o coração aberto, com o coração de filhos. Deus ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus verdadeiro. Deus ainda é o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Soberano. O Deus que é Senhor, o Deus que é o Deus Altíssimo. Ele é o Eterno, Ele é Yahweh. Ele é o Elohim Criador. Mas Yeshua repetia constantemente: o Pai. Lucas conta-nos a história de um jovem que tinha um irmão mais velho e que esse jovem decidiu um dia partir, deixar a casa do pai, levar parte da sua herança e gastar todo o dinheiro que levou até já não ter mais nada, até que arranjou um trabalho a tomar conta de porcos e teve fome. Ali junto dos porcos ele desejou a comida dos porcos e então acordou e pensou no pai e lembrou-se do pai, como era bom estar na casa do pai. E ele volta e diz o texto: logo de seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando e ainda distante, quando o seu pai o viu e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho.
e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e sandálias do filho. Trazei também o novilho gordo e preparai-o, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Vocês podem imaginar este filho magro, esquelético, a cheirar a porco, porque ele tomava conta dos porcos, cheirava a porco. Mas aquele pai, quando vê o filho, ele só pensa em o abraçar, em o beijar, porque, como ele disse ao filho mais velho, quando o filho mais velho vem reclamar, aquele filho estava morto e reviveu. E o pai só queria abraçá-lo e tê-lo de volta. Assim é Deus com cada homem. É assim que Deus vê cada homem. Deus olha para o homem no seu pecado e aquele pecado é igual ao cheiro daquele porco. Mas o pai não se importa. Os porcos cheiram mesmo mal. E o pai não se importou. Assim o pecado para Deus cheira mal para Deus. O pai se alegra quando nós deixamos o cheiro do porco, nós deixamos o pecado e voltamos para casa. E como nesta história os filhos mais velhos não gostam da graça, da misericórdia e da compaixão que Deus usa para com todos e querem estabelecer muitas regras e não gostam desta vontade. Eu vejo às vezes esses grupos de jovens, grandes concertos, igrejas com muita gente a converter-se e as pessoas são capazes de criticar isso. Como é que são capazes de criticar isso? Porque não têm a doutrina certa, porque fazem coisas que não são bíblicas. Mas, no entanto, aquelas pessoas estão de coração tão aberto para Deus e estão ali a entregar-se inteiramente e estão a adorar inteiramente. E eu fico abismada como é que só se pensa em criticar isso. E estamos tão cheios na nossa cabeça da doutrina tão certa que não vemos que aquelas pessoas estão mais perto do Pai do que nós. E os que têm a doutrina certa e os que têm a doutrina menos certa, Deus chama-nos a todos para mais perto, para uma maior intimidade. E Ele trará entendimento a todos nós, porque ninguém tem a verdade total. E eu gosto tanto da palavra, aqueles que me têm seguido sabem o quanto eu gosto de estudar e os pormenores, que ninguém se importa com certos pormenores, eu gosto dos pormenores todos. Eu gosto de estudar, só que não podemos esquecer que todo o conhecimento tem por objetivo levar-nos para mais perto e não encher a cabeça e não fazer-nos críticos de todos os que nos rodeiam, mas chegar mais perto do Pai vai-nos fazer ter mais compaixão pelos outros, porque vai-nos fazer vê-los com os olhos do Pai. O Pai não olha para o filho que cheira mal e que está no pecado. O Pai não olha para ele com desprezo. O Pai olha com compaixão e quer lavá-lo, limpá-lo, dar-lhe novas vestes. E é isso que Deus faz com aquele que se aproxima mais do Pai. Vou ler uns versículos que falam deste assunto. Efésios 2,18. Por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um Espírito. Ou seja, todos, consoante a crença, consoante a teologia, todos temos acesso ao mesmo Pai, desde que tenhamos o mesmo Espírito. Mateus 7,11. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. O Pai se agrada em dar aquilo que nós pedimos, em responder aos pedidos das nossas necessidades. O Pai se alegra, como qualquer pai humano. Se os pais na terra querem o bem, como Deus não quererá o bem? E às vezes há pessoas que fazem de Deus um pai pior do que os pais humanos. Mas não, Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus não quer que os seus filhos fiquem enfermos e sofram e estejam miseráveis. Deus quer que os seus filhos estejam bem, felizes e cada vez mais perto dele.
cada vez mais perto, até que estejamos definitivamente com Ele na eternidade. Em João 16:23 diz: então naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Está a falar do tempo quando Yeshua partiria para o Pai e viria ao Espírito, e aqueles que tivessem o Espírito poderiam pedir ao Pai diretamente, através do nome Yeshua. E Deus ouviria da mesma forma, porque Deus olha para nós através de Yeshua. E tal como Ele ama Yeshua, Ele nos ama. Isto é um mistério, como é que Ele nos pode amar tanto como ama o seu próprio Filho. Mas assim é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o quanto Deus nos ama. Por isso, o Senhor nos disse que devíamos ser como crianças. A criança sabe como se comportar com o Pai. Todas as crianças sabem comportar-se com os seus pais e não precisam de ser ensinadas. Claro que eu estou a falar de um pai que é pai verdadeiramente. E há pessoas que têm dificuldade em ver Deus como pai desta forma porque tiveram exemplos muito maus. Em criança tiveram maus exemplos e sofreram com os seus pais ou com a ausência dos seus pais e têm dificuldade em ver Deus desta forma. Eu, quando conheci Deus, quando me converti, foi algo tão bom, tão maravilhoso, tão quase inacreditável. Deus era meu pai precisamente porque eu não tinha tido um pai bom, amoroso. Foi sempre uma guerra na minha casa entre mim e o meu pai e eu sentia-me órfã de pai. E o meu pai hoje, ele já é idoso, eu cuido dele e não há nenhum ressentimento entre nós. Deus curou tudo. Mesmo, de verdade, a minha mãe fica admirada. Mas é verdade que Deus curou tudo. Mas quando eu me converti, quando eu tinha quase 17 anos, eu era órfã de pai, completamente traumatizada, destruída por dentro. E Deus me recebeu como pai, como este filho pródigo que vem para casa. Assim Deus me recebeu de braços abertos e Deus não estava lá fisicamente naquela igrejinha onde eu me converti, mas havia lá uma irmã muito grande, muito forte e aquela irmã dava-me uns abraços que me espremiam toda e me apertavam com tanta força, eu quase que não respirava, mas eu recebia aquilo, embora me doesse o corpo, a minha alma ficava tão confortada porque eu interpretava aquele abraço daquela irmã como o abraço do Pai. Se Deus estivesse ali, Deus dar-me aquele abraço tão apertado assim. E temos que ser mesmo como crianças para perceber estas coisas. Mateus 18:3 diz que, com toda a certeza vos afirmo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque o entrar no reino dos céus é eu ser filha, é sermos filhos e é conhecer o Pai. O trabalho do Espírito, o trabalho da Ruá é levar-nos também para perto do Pai. Deus vos abençoe. Até à próxima.